A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, aprendermos juntos, né? Porque quanto nós mais aprendemos, nós mais entendemos que nós não sabemos nada. Precisamos sempre aprender, né, de Deus, aprender da palavra de Deus. E a mensagem, o tema central aqui, o tema dessa abordagem é o plano de Deus. Esse tema ele está inserido numa história que é muito conhecida, né, daqueles que leem a Bíblia, daqueles que conhecem a palavra de Deus, né? A história de Jacó, a história de Jacó e a sua geração. E esse momento aqui que eu separei para compartilhar com você é o momento de uma família que vinha de uma geração abençoada, né? Porque Jacó era abençoado por Deus, né? Jacó, ele é da geração de Isaac e da geração de Abraão. E nós sabemos que Abraão, Deus tinha encontrado em Abraão, ou Deus tinha depositado em Abraão uma graça, né? E Abraão foi o chamado pai da fé, né? Paulo ele relata a respeito disso. E Jacó, Deus vai fazer algo aqui sobre a vida de Jacó, mas espelhado em José, né? Esta é a geração de Jacó, né? A história de Jacó. E nós vamos ver um pouco a respeito disso, né? A conquista, como que Deus promoveu, elaborou para que Jacó fosse abençoado, né? Tá certo? Então, essa história está narrada, o texto base dessa história está narrado no livro de Gênesis, né? É o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 31, está escrito assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zil, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Então, dois momentos aqui que eu quero colocar. Primeiro, o escritor ele começa a relatar a geração de Jacó, a história de Jacó, né? Esta é a geração de Jacó. Quando os escritores, ou quando o judeu escrevia a respeito de uma geração, ele dava uma sequência, né? Uma sequência paterna. Jacó, que gerou José, José gerou Efraim, e vai na sequência. Essa sequência da genealogia, né? Nós vemos a genealogia de Jesus também assim. Mas aqui, o escritor ele vai fazer algo diferente. Ele fala assim, esta é a geração de Jacó. Mas ele entra na história de José. E por quê? Porque Deus vai fazer algo sobre a geração de Jacó, usando como pilar José. José é o pivô, José é o pilar da geração de Jacó, né? José é o fruto, né? É o lugar onde Deus acessou para abençoar toda a geração de Jacó. Tá certo? Esse é um primeiro momento. O segundo momento é que José, ele, pelo texto, nós vamos ver que José agradava a Jacó. Porém, os seus irmãos, ele trazia má notícia, né? Os irmãos não estavam fazendo, não concorriam para coisas boas, né, dentro da família. Ou seja, eles faziam coisas erradas. E aí José vinha e falava e passava em toda a formação para Jacó.
tá certo? O desprezo. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. A gente começa a ver uma história, desenrolar de uma história, de um propósito, uma proposta de Deus, um plano de Deus sobre a vida de José, porque José era o pivô, né? Era a base, pilar dessa geração, dessa conquista, e justamente em cima é que vai acontecer o drama, né? As adversidades. José é um sonhador maior, Deus fala com ele, né? Deus fala para ele, de um sonho de conquista, e José, ele pensava que era no quintal da casa dele, né? Ele chega diante dos irmãos, eu sonhei um sonho, os molhos de vocês, né? Se prostravam diante dos meus molhos, da minha plantação. E isso dando um indício de que os irmãos iam servi-lo. Mas nem José, e nem os irmãos, e nem Jacó entendiam que Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, que era muito maior. O que eu entendo aqui? Muitas vezes nós olhamos no nosso quintal. Muitas vezes Deus fala algo conosco e nós olhamos aqui, né, no cercado, no nosso cercadinho. E muitas vezes Deus está falando de coisas grandes, coisas extensas. E às vezes nós precisamos parar e esperar um pouco de Deus para entender isso. E os irmãos de José já não podiam falar com ele mais pacificamente. Começaram a odiar o menino, né? Tá certo? Principalmente porque ele era um filho do agrado do pai, né? O ódio. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ou seja, os irmãos de José já o odiavam, né? Por quê? Porque ele fazia o que era certo e ele levava a notícia para o pai. Aí os irmãos já odiavam. Aí, quando ele vem com o sonho, aí piorou a situação, agravou a situação de José no meio da família, né? A projeção de Deus sobre a vida de José era ampla, e Deus vem trabalhando nisso. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos a curto prazo. Às vezes nem a médio prazo, às vezes é a longo prazo. E foi o que aconteceu com José. A repreensão. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, e eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Né? Jacó ouviu o sonho e o sonho também indicava que Jacó iria se prostrar diante de José. Mas tudo ali ainda era uma projeção daquilo que, na verdade, Deus tinha como projeto, né? Então, Jacó repreende José. Isso acontece conosco muitas vezes? Muitas vezes pode acontecer conosco. Deus nos mostra algo, Deus nos dá uma projeção. E muitos, às vezes, até nos repreende, achando que nós estamos exagerando. Mas Deus não é Deus de exagero. Deus é um Deus de palavra. É um Deus de coisas grandes. Mas uma coisa aconteceu na vida de Jacó. Jacó lhe repreende o menino, mas ele espera em Deus. Ele esperava, ele tinha uma expectativa de que alguma coisa poderia realmente acontecer. Mas ele fez isso calado. A inveja.
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Né? Nós vemos nesse momento, Deus entra com esse projeto, a projeção de Deus é longo prazo. Deus iria fazer coisas grandes que nem Jacó imaginava. Nem José, nem os irmãos, nem a mãe de Jacó. Né? Tá certo? E isto vai acontecer no âmbito familiar. Deus vai resgatar uma nação, uma geração no âmbito familiar. Né? E tudo isso tinha que acontecer. Né? Tá certo? Então, os irmãos de Jacó o invejavam. Acontece isso? Acontece isso. É só Deus se manifestar um pouco mais na sua vida e muitos não vão acreditar. Muitos vão invejar, na verdade. Né? O serviço disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Nós vemos uma relação, né, de uma relação serviçal de um filho que não questionava o pai. Jacó acreditava e confiava nas mãos de José, e ele manda que Jacó observasse os seus irmãos, né, que presumidamente estariam em Siquém, né, tá certo? Então nós vemos Jacó, nós vemos José num momento de serviço, num momento de trabalho, num momento de obediência, né, com o seu pai. O que eu entendo aqui? Eu entendo que muitas vezes a nossa bênção está em servir bem os nossos pais, né? Bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é aquele que entendeu isso e que serve bem o seu pai e que serve bem a sua mãe. Né? Certamente, existe a grande possibilidade da bênção. A pretensão, e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Aqui, nesse momento aqui, eu vejo um momento de Deus conduzindo José. José precisava cuidar dos seus irmãos. Ele precisava, por determinação do pai, ele ia vigiar os irmãos e trazer a notícia para o pai. Mas ele se perdeu, né? Os irmãos já não estavam mais em Siquém. E em toda essa procura, o menino acabou se perdendo. Mas Deus, aqui é um momento interessante, porque achou um homem, ou seja, um homem estava no campo, estava nas regiões, e achou José perdido, né? Porque eis que andava errante pelo campo, ele se perdeu. Mas aí Deus providencia um homem, uma pessoa. A Bíblia não relata a respeito desse homem. Ele está no anonimato aí, né? É uma pessoa anônima. Mas Deus providenciou. O que eu entendo? Muitas vezes, na nossa trajetória, nós nos sentimos perdidos. E sempre Deus levanta pessoas para nos ajudar, para nos orientar a chegar no seu projeto, né? Tá certo? Existem situações de agravo
que Deus promove para chegar no projeto. E existem situações de ajuda que Deus promove para chegar nos planos de Deus, né? Então, aqui nós vemos um momento de um homem que achou José. Ou seja, Deus orientou, direcionou José nesse momento. O desvio de percurso. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou em Dotã. Nós vemos um panorama, né, de uma história dos filhos de uma família, de um homem que era homem de Deus. E eles estavam caminhando de uma forma errônea. Não era para estar em Dotã, era para estar em Siquém. Era para levar as ovelhas para Siquém, né? E isso não estava acontecendo. Por isso, Jacó levanta seu filho, que confiava, que era José, né? Então, José vai atrás e acha os rapazes em Dotã. Que eu entendo aqui. Eu entendo que o nosso lugar não é Dotã, nosso lugar é em Siquém. E muitos passam agravo, né? Muitos têm perdas porque não estão em Siquém. O lugar que o Pai determinou é o lugar que nós precisamos estar. E é em Siquém, né? Não podemos fazer desvio de percurso e depois reclamar para Deus. Eu finalizo essa parte aqui, né? Eu estou dividindo essa pregação de ensino em 4 partes. 4 partes. E essa é a primeira parte. Tá bom? Então, nossa referência é em Bade, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e na Manhangaba, São Paulo. O nosso núcleo, né, nosso canal é Núcleo Ibade Glória no YouTube. Ok? Dê o seu like, se inscreva e nos ajude a divulgar o reino de Deus através desse canal. Né? Tá bom? Forte abraço para todos e na paz do Senhor. A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos dando continuidade aqui na história de Jacó e a sua geração. Nós vemos ali princípios de Deus que podem ser explorados, né, para a nossa vida. Tá certo? Eu iniciei esse momento, né? Nós vemos Jacó enviando seu filho, enviando José para vigiar os irmãos não faziam o que era correto, né? E a bênção de Deus sobre a vida dos filhos está, né, nos pais, na obediência aos pais. E José, ele acaba encontrando, nessa busca toda, ele acaba encontrando um homem, ou melhor, o homem encontrou José, né, porque ele estava perdido, e direcionou, Deus direcionando, usando um homem para direcionar José para Dotã, ou seja, era para estar em Siquém. E os irmãos, os filhos de Jacó, foram parar em Dotã, né? E nós vamos dar sequência aqui, tá certo? O plano de Deus, né? O plano de Deus, tem coisas que Deus faz que o homem não entende, e Deus traçou um plano sobre a vida de José e traçou um plano sobre a minha e sobre a sua vida. Deus tem um plano sobre as nossas vidas, né? A conspiração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. José está se aproximando e os irmãos conspiraram sobre a vida de José. O que eu entendo aqui? Eu entendo que havia uma problemática, algo que precisava
ser resolvido, né? Para uma família, para existir conspiração dentro de uma família, é porque já se agravou, né? E José vivia esse momento, né? A conspiração, ele é um ato de projeção para o mal, né? E isso aconteceu sobre a vida de José e seus irmãos, né? E o momento era um momento de morte. Não estavam brincando, né? A ideia, havia a conspiração, um projeto, como nós vamos projetar para matar esse sonhador morto, né? Tamanho era o ódio sobre a vida dos irmãos de José. O resgate. E ouvindo Rubem, livrou-os das mãos e disse: não lhe tiremos a sua vida. Nós vamos ver um momento aqui sobre a vida de José, e dentro do contexto ainda da história de José, que Rubem, ele tinha por consciência e de coração, ele tinha a projeção de livrar José da situação. Quando os irmãos conspiraram, ele livrou e falou: não faça tal com o menino, né? E aí ele projeta lançar o menino na cova para livrar, né? A intenção era de livrar, mas José precisava passar o que ele tinha que passar. José precisava chegar no Egito. E às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, né? Muitas vezes tem pessoas que nos favorecem, tentam nos ajudar. Às vezes tem irmãos que tentam nos ajudar até, mas não conseguem. Porque se Deus tem um projeto, né, e esse projeto ele requer nós passarmos por lugares complicados, né, às vezes por humilhação, por dor, então nada vai nos livrar. Ainda que um amigo ou um irmão tente, se Deus tiver um propósito de uma grande conquista, e dentro dessa conquista eu preciso passar pelo lugar complicado, então nenhum amigo vai livrar, né? Mas Rubem, ele tinha um coração voltado para ajudar José. E nós encontramos pessoas assim na nossa trajetória. Às vezes, momento de humilhação, momento de perseguição, momento de descrédito, né? Momentos que nós estamos passando e não queremos passar. Mas para alcançar coisas maiores, essas pessoas não conseguem nos livrar. Isso aconteceu com Rubem. Rubem não conseguiu livrar o José. Ele queria devolver o menino para o pai, em vida, né? Porque o projeto era de morte. Havia uma conspiração, né? E nós encontramos pessoas assim? Encontramos, né? Tá certo? E isso é bom muitas vezes. O livramento. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, ou seja, não mata ele, não. Lança ele na cova. Isto diz para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai, né? Tá certo? Nós vemos aí entre os filhos de Jacó uma pessoa que se compadeceu da situação, né? E tentou livrar. E, de certo modo, até livrou, né? Porque eles queriam matar o menino, mas o menino precisava chegar no Egito. Então, ele ajuda de uma forma. Ele ajudou até certo ponto. E daí para frente, Deus permitiu. Não era para o menino morrer ali. O projeto de Deus não vai morrer na nossa vida, né? Ainda que tentem, ainda que conspirem, né, contra a sua vida, não vai conseguir, não vão conseguir. Porque Deus tem um projeto e esse projeto vai se cumprir, né? Então, o Rubem, ele livra José,
né, e concorre para o projeto de Deus. Ou seja, o menino é livrado daquela situação para não morrer, porque o projeto de Deus precisava continuar por causa de Jacó, né? Mas aquilo que ele queria, levar o menino para o pai, isso não iria acontecer, porque o caminho era o Egito ainda. Né? O projeto de Deus era o Egito ainda. E às vezes, dentro do projeto de Deus, muitas vezes, uma grande conquista, nós passamos angústias. Se você está passando algum tipo de angústia e está na presença de Deus, está buscando Deus, pode acreditar, vai concorrer para o bem, né? Porque Deus tem um projeto sobre a sua vida. O processo, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. O escritor ele relata isso, e nós olhamos na projeção. Na projeção de José, uma grande dor. Como é que ele bateu seco lá embaixo, né? Não havia água, né? Segundo, que veio uma dor no coração também da conspiração, né? Eu penso que José ficou perturbado. Como é que pode? Os meus irmãos se levantaram para tirar a minha vida. E ele enxergava isso lá de baixo, né? Dentro desse processo todo, José não estava entendendo nada, né? Tudo que estava sendo articulado estava dentro do projeto de Deus. Essa era a forma que José ia chegar. E tudo isso também vai servir como ensino na vida de José. Ensino de quebrantamento, ensino de perdão, e isso nós vamos ver na frente. Tá certo? A consciência. Então, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Nós vemos, primeiro, o Rubem tenta livrar da situação, né? Prolonga, dá uma pausa, porque a ideia já era pegar o menino e matar, o menino já jogar no buraco, já jogar na cisterna. Mas entra Judá. Fala assim, que proveito, como é que nós vamos fazer isso? Como nós vamos chegar diante do nosso pai? Né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí há uma consciência. E essa consciência vai levar a uma projeção, né, de vender José. Ou seja, José sobreviveu. José estava vivo. Ele ainda estava dentro dos propósitos de Deus. Tem situações que parece que nós vamos morrer. Tem situações que nós passamos que parece que nós vamos sucumbir, né? Tem situações na nossa vida que nós chegamos tudo bronze. Parece que nada é nosso favor, ninguém é nosso favor. E nos sentimos numa cisterna seca, num lugar escuro, né? Mas lá de baixo ainda havia uma luz lá em cima, né? Ainda que era o buraco da cisterna. E muitas vezes Deus tem, ainda que seja um buraco, ainda Deus tem uma projeção. E Deus movimenta o coração do homem. Né? Primeiro Rubem, agora Judá. Não vão matar não, não mate. Passamos situações, às vezes, que parece que é de morte, mas nós sobrevivemos. Porque Deus tem um projeto para cumprir, na minha e na sua vida. O preço da traição. Passado, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Aqui cumpre o projeto de Deus. Era necessário chegar no Egito. Deus ia fazer uma coisa grande e tinha que ser no Egito. Tem coisas grandes que Deus quer fazer na nossa vida num lugar que nós não queremos ir, né? Jonas não queria ir para Nínive, era Nínive que Deus tinha algo, né? Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando de Jerusalém, não era
Não era Emaús, era Jerusalém. Os filhos de Jacó foram para Dotã, não era Dotã, era Siquém. Então, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Nós precisamos onde Deus determinou. Então, nós precisamos estar no lugar certo que Deus determinou, não o que nós achamos. A nossa bênção, né? Muitas vezes está no Egito, onde nós não queremos, onde nós não entendemos, né? E muitas vezes onde Deus quer nos enviar. Tá certo? E essa era a projeção de Deus. Mas dá uma olhada no coração de José. José não entendendo nada. Vai para o buraco, tira do buraco, é vendido como escravo, muita humilhação, muita dor, muita mágoa, né? Se José vivesse nos dias de hoje, ia falar que ele ia ser um depressivo, né? Tanta palavra deprimente, ação deprimente, né? Eram os irmãos de José. Os inimigos de José eram seus irmãos. E isso é deprimente. José viveu essa situação, não entendendo nada. A única coisa que eu penso, e eu quero fazer uma conjectura aqui, é que José podia falar diante de Deus, né? A Bíblia não fala sobre isso, é que, Senhor, eu tive um sonho e agora estou no buraco. E isso acontece conosco? Acontece. Muitas vezes Deus nos fala, nos traz uma revelação, fala-nos através da palavra, ó, o tempo de cantar chegou, ó, a tua conquista chegou, e nós achamos que é da nossa projeção, da nossa forma. E às vezes nós achamos que é para amanhã. E às vezes vai levar um tempo, e algumas coisas vão acontecer no sentido contrário, né? E aí o momento é esperar. E às vezes o momento é chorar, né? E às vezes o momento é acreditar que Deus está na situação trabalhando em favor, porque Ele prometeu. Não é verdade? Né? O choro, voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Eu quero parar em dois momentos aqui. Primeiro, a Bíblia fala que Rúben estava voltando, mas ela não fala para onde ele estava indo. Fala que ele livrou o menino jogando na cova, né? Então, não sei se ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Não sabemos isso. Mas uma coisa é certa, ele estava voltando de algum lugar, de alguma situação. E ele não encontra o menino na cova, porque ele já tinha sido vendido. Rúben não participou, não foi cúmplice, né, dessa conspiração. Tá certo? E a Bíblia fala que ele chorou, rasgou as suas vestes. O hebreu, o judeu, quando rasgava as suas vestes, era sinal de quebrantamento, de humilhação. E eu fico pensando nos irmãos de Rubem olhando para ele, falando, não está certo, nosso irmão. Né? Ele faz parte aqui da nossa projeção, daquilo que nós falamos, pensamos e agimos. Mas Rubem se manifestou. Rubem chorou pela vida de José. Tem sempre alguém que chora por nós, né? Sempre alguém vai, sempre na nossa trajetória, nós sempre vamos encontrar. Ainda que de tantos, chore por nós, chore conosco. E isso nós vamos encontrar, né? No meio da trajetória. No meio dos planos de Deus. Uma vítima expiatória. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Nós vemos aqui o momento da projeção do Calvário. Nós vemos aqui um momento que Deus está trazendo uma mensagem, né, daquilo que ele iria fazer.
né? José não morreu, né? Por que José não morreu? Porque um cabrito morreu, um animal morreu, uma vítima expiatória. E foi lançado sobre o tecido dele, a túnica dele, o sangue, né? Ou seja, aqui o escritor ele está narrando um momento do Calvário, um momento de Jesus, né? Um filho, né? Caminhando como escravo, sendo perseguido, havia uma conspiração, tudo isso você vê no Novo Testamento, tudo isso você vê na projeção de Deus. Deus já falando no Antigo Testamento aquilo que ele faria. E ele expressando, né? Alegoricamente, aquilo que ele ia fazer. Ou seja, José não morreu porque alguém morreu no seu lugar. Ou seja, um animal, uma vítima, né? E essa é a palavra central desse momento, certo? E o sangue veio, né? O sangue do cabrito veio, não veio o sangue de José. Na presença de Jacó, né? Nós vemos uma alegoria aí da obra redentora do Calvário. Deus trocou as nossas vestes. Nós que iremos morrer, Deus tirou as nossas vestes, cobriu de sangue e justificou. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus nas nossas vestes. Né? Tá certo? Eu finalizo essa parte. Eu finalizo essa parte, tem mais duas partes ainda, né, dessa pregação, de ensino, e eu continuo no próximo vídeo. A nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Está aí, né, o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo IBAD Glória, você vai bater na nossa porta, entrar diretamente no nosso canal. Ok? Um forte abraço para todos e fique na paz do Senhor. A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem através desse canal. Dando continuidade aqui à mensagem, né, a respeito da história de Jacó e sua geração. Nós vimos ali um momento que Deus trabalha de uma forma que o homem não entende. O plano de Deus não pode ser frustrado. Muitas vezes nós que não entendemos, principalmente quando nós, depois de um sonho, depois de uma palavra profética, depois de uma promessa, nós encontramos, sermos lançados numa cisterna, né? E isso não deixa, isso faz com que nós percamos a projeção, não conseguimos enxergar o projeto de Deus. E isso aconteceu com José. Ele tinha um sonho e, de repente, ele estava numa cisterna, cheio de dor, de angústia, né? A dor da batida, que a cisterna estava seca, e a angústia, porque eram seus irmãos, muita tristeza. Então, eu penso que José não conseguiu enxergar aonde os irmãos dele iriam se colocar, iriam se prostrar, né, diante dele. Porque a projeção de José era ali no quintalzinho dele, no território dele, mas só que Deus tinha coisas grandes e tinha que ser no Egito. E tudo contribuiu para que José fosse parar no Egito. Os irmãos tentando matar, de repente Rubem entra com uma ação, né, ali, promove uma ação e não morre. Ou seja, quando Deus tem um projeto na nossa vida, nós não morremos antes que cumpra. Tá certo? Então, se eu estou buscando a Deus, se eu tenho que me colocar diante de Deus, e algumas coisas estão bronze diante de mim, não estou conseguindo chegar, o momento muitas vezes é de chorar e esperar. E muitas vezes com angústia. Mas sabendo uma coisa, que Deus fará coisas novas, e cumprirá aquilo que Ele determinou. Né? E nós vamos dar continuidade aqui nessa mensagem, no momento que
José é vendido, né? É livrado da morte, né? Ele sobreviveu à morte por uma conspiração, né? As suas vestes vão para o seu pai, já aspergidas sangue de um animal, nós vemos isso. Nós vemos uma projeção de Deus, né? Na obra redentora do Calvário, né? Deus trocou as nossas vestes, nos deu vestes novas, né? E lançou sobre nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Certo? A veste de sangue, eu parei nessa parte, e conheceu-a, e disse, é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Essa era a projeção, era a visão, era onde Jacó ele enxergava. Ou seja, José morto. Mas José estava morto? Não, José não estava morto. Assim acontece conosco. Muitas vezes nós passamos uma situação e parece que tudo acabou. Mas José não está morto. Nós olhamos a situação, aquilo que é palpável, né? Nós olhamos os indícios, as provas e concluímos, ó, acabou, isso não tem mais como. Você não consegue enxergar uma porta aberta, você não consegue enxergar uma projeção, uma novidade. Mas muitas vezes aí, Deus está trabalhando. Essa era a projeção de Jacó, mas não era de José, né? E não era de Deus. Tá certo? José está vivo na nossa vida. Escravo, sonhador. Os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. José, no Egito, tudo está discorrendo. Deus está desenvolvendo o seu projeto e ninguém está entendendo. Jacó, na dor, porque perdeu o filho já. José não estava mais vivo para Jacó, né? Tem situações na nossa vida que parece que tudo morreu. Mas José estava vivo. José estava no Egito. Tudo estava concorrendo. O projeto de Deus estava sendo desenvolvido. E José é vendido como escravo. Estava dentro do projeto de Deus. A humilhação, o desespero, né? O desprezo, o ódio, tudo isso estava concorrendo com um grande desfecho de Deus, mas na vida de Jacó. Né? Tudo acontece em José, mas a projeção de Deus é na família de Jacó. E é assim que Deus faz muitas vezes. Deus usa pessoas como pivô para alcançar famílias, para alcançar reino, para alcançar nação. E às vezes, Deus não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de uma só, muitas vezes. Né? Então, Jacó, de sonhador para escravo, naquele que liderar, agora estava humilhado, numa nação diferente, língua diferente, costume diferente, cultura, uma outra cultura. Né? José estava como estrangeiro e como escravo, muita humilhação, uma pessoa só. Mas José passou tudo isso. A Bíblia não relata, mas eu penso que no seu coração havia sempre a esperança de que alguma coisa acontecesse. E é assim que acontece conosco muitas vezes. Vemos que está desabando tudo, mas alguma coisa, alguma janela está aberta. Alguma coisa vai acontecer, só não sei aonde. A presença de Deus. Algo que foi vital na vida de José foi a presença de Deus. Né? Porque José, ele desceu ao mais baixo, escravo, estrangeiro, né? Uma terra estranha,
sem valor, desprezado, e só tinha uma coisa que podia fazer a diferença. E era a presença de Deus. E isso precisa acontecer na nossa vida. Ainda que venha a calamidade, ainda que venha a enxurrada, ainda que venha o desapontamento, desprezo, a decepção, perseguição, a presença de Deus é que vai nos levantar. E isso aconteceu na vida de José. Né? Ele não tinha como fazer mais nada. Não poderia. Estava fora do seu alcance fazer algo. A única coisa que tinha que fazer era sobreviver na presença de Deus. E o Senhor estava com José. E foi o homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Quando o homem de Deus ele tem presença de Deus, até no Egito, como escravo, ele vai frutificar, ele vai prosperar. A primazia, a nossa primazia não pode estar na prosperidade. A nossa primazia tem que estar em Deus. Né? E o que vem, o que vai acontecer, são as consequências de Deus na nossa vida. São as respostas de Deus na nossa vida. Né? E são respostas de conquista. Né? Então, eu preciso buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se eu tenho a presença de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não posso buscar as demais coisas que vão ser acrescentadas, né, e deixar Deus, e não tratar Deus como primazia. Né? Tá certo? E o Senhor estava com José. E ele foi um homem próspero. No cárcere, no buraco. Tá certo? O convite, aí vem as situações para tentar inibir o projeto de Deus, paralisar, cancelar. E isso, muitas vezes, acontece de forma subliminar. De uma forma que, às vezes, nós não enxergamos, não tomamos cuidado. E essa forma é o pecado. O pecado, ele pode barrar, vetar a conquista de um homem de Deus. Pode paralisar, né? Desmantelar, às vezes, aquilo que Deus tem na vida do homem. E, às vezes, muitas vezes, é de governo. Né? Se não tomarmos cuidado, o pecado ele pode tirar da nossa vida um lugar de governo. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. O convite veio. Depois nós vamos ver na frente que não foi um convite só. A mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, a cada dia tentava envolver José, né? Levar José para as delícias do pecado, tentar envolver José para algo que iria ser uma tragédia na vida dele. Né? Ele perderia o governo, ele perderia as bênçãos. E José, ele foi próspero nisso também. Ele foi honesto, né? E ele foi fiel ao egípcio. Né? Ele poderia, eu sou hebreu, estou no Egito, eu estou escravo aqui mesmo, ele poderia aproveitar dessa situação. Mas ele não fez isso. Ele foi honesto com ele mesmo, primeiramente, e depois com o seu Senhor. Né? A recusa. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor. Aí ele vai falar, que, como é que eu faria isso, meu Senhor? Ele me colocou todas as coisas na minha mão. Só uma coisa me vetou. Foi assim, ó. Né? E falou assim, ó, como é que eu pecaria contra Deus? Como é que eu faria isso? Tamanho era a formação de José no sentido de conceito de Deus. Os conceitos de Deus na vida de José foi o que levou ele para o governo. E todo esse processo
né? Todo esse processo era um processo de tempo de prova, de observação de Deus, de ver como que José ia se comportar, e muitas vezes Deus faz isso conosco. Então, vamos ver, eu tenho algo, Deus tem algo sobre a minha vida, Deus vai ver como que eu vou me comportar, se eu vou guardar os conceitos de Deus, se eu vou ser honesto, se eu vou ser justo, né? Se eu vou devolver o troco que veio a mais do pão, se eu vou comer o menor bico, né, que veio à mesa, né? Se eu vou devolver aquilo que foi perdido de valor, se eu vou dar as minhas ofertas, se eu vou louvar a Deus, se eu vou ser honesto com a minha esposa, com os meus filhos, né? Se eu vou ser manso, se eu vou ser benigno. E tudo isso Deus analise em nós para ver se nós vamos recusar o pecado ou se nós vamos nos envolver, né? E José, ele tinha uma coisa dentro do seu coração. Ele era bem informado a respeito dos conceitos de Deus. Jacó ensinou bem José. Ele falou, eu pecaria contra Deus? Ele nem falou, eu pecaria contra o teu marido? Não, contra Deus. Né? E por isso, Deus sustentou o governo na vida de José. A persistência, que nós vamos ver. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvido, para deitar-se com ela e estar com ela. Então, veio a situação, uma situação para paralisar as bênçãos, as conquistas e as prosperidades de Deus na nossa vida, e muitas vezes vem dessa forma. E muitas vezes vem a cada dia. Então, José recebia, era tentado ao erro, ao pecado a cada dia. E não podendo, ela trama contra José, né? Agarra José. E muitas vezes acontece isso na vida de um homem de Deus. Às vezes o pecado ele vem tentando agarrar. Muitas vezes precisamos largar tudo para trás. E isso aconteceu na vida de José. Ele é agarrado pelo pecado, né, pelo desejo do pecado, né? E ele lança fora e sai correndo da presença da mulher do seu Senhor, né? Tá certo? Fugir da aparência do mal. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela. E fugiu. E saiu para fora. Ou seja, ele correu, fugiu da aparência do mal. Tem momentos da nossa vida que ninguém é forte em tudo. Todos nós temos momentos de fraqueza em áreas da nossa vida. Né? Tem pessoas que são fortes na área da bebida, mas eles são fracos na área do dinheiro. Tem pessoas que são fortes na área do dinheiro, né? Consegue não ser ganancioso, consegue não ser avarento, mas muitas vezes é fraco na área da prostituição ou da bebedice, né? E é nesse momento que nós precisamos fugir do mal, fugir da mentira, fugir da desonestidade, fugir da prostituição, fugir da fornicação, né? Fugir da soberba, fugir da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Precisamos sempre fugir, se quisermos alcançar o governo, alcançar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Né? Tá certo? Deus tinha esse projeto, coloca José nesse projeto. Mas eu sabia quem que era José. E sabia que ele poderia ser aprovado. Né? Deus ajudou José. Deus fez a parte dele, mas tinha a parte de José. Muitas vezes, muitos reclamam para Deus algo que ele mesmo perdeu. Né? Se envolveu com o mal, se envolveu com a ganância, se envolveu com a mentira e perdeu. E depois vai culpar Deus. Então, tem coisas que
Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é para nós fazer. E dentro desse plano, Deus chama José, porque ele sabia que era a pessoa certa para isso. Deus chamou para a conquista. O preço da injustiça. A honestidade veio sobre a vida de José e veio um preço de injustiça. Mas tudo isso ainda estava dentro do propósito de Deus. José ainda precisava descer um pouco no cárcere, né? Para lá dentro do cárcere, interpretar os sonhos, né? Do copeiro que iria pecar, né? Que iria errar, do padeiro mor que iria errar diante de Faraó, para depois ele subir na presença de Faraó. Então, José, ele subiu na presença de Potifar, mas não era isso que Deus tinha. Um projeto maior era descer para entrar na presença de Faraó. Né? O Senhor de José, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. O Senhor de José, ou seja, Potifar, o tomou e entregou na casa do cárcere. Podia vir uma punição de morte, Potifar podia matar José, né? Mas não fez. Preferiu o entregar no cárcere para sofrer mesmo lá dentro. E isso tudo foi um preço de injustiça. Finalizar essa parte, né, essa terceira parte dessa mensagem, né, nós vamos entrar na quarta e última parte, né, tá certo? Para finalizar essa mensagem. A nossa referência, IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhã Gaba, São Paulo. Né? O nosso canal no YouTube é Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, né? Se gostou, se inscreva e nos ajude a divulgar o reino de Deus através da sua palavra, através desse canal. Um forte abraço. A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos dando continuidade aqui a respeito da história de Jacó e a sua geração. Nós vimos um panorama, né, do propósito de Deus, o plano de Deus, que não pode ser frustrado. E tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. Então, o projeto de Deus, da bênção de Deus, dentro da sua geração, ele começa a relatar em José. Então, em José é o pivô, né, dessa geração. Ele é o pivô de uma história que traria benefícios para Jacó. Então, Deus começa conta a história de Jacó, mas usa José como pivô, né? Como um ponto de referência, como um referencial, porque José guardava os conceitos de Deus. E nós vemos isso, né, na última mensagem, quando ele é abordado pela mulher do seu senhor, né? E ela insistia a cada dia, ela tentava ele cada dia, até a hora que não tinha ninguém dentro da casa, e ela agarrou José. Nós vemos José recusando, né, se deitar com a mulher do seu senhor, porque ele tinha no seu coração, ele tinha uma informação, a informação que ele tinha dentro dos conceitos de Deus. Eu agravaria, pecaria eu contra Deus, né? Então isso fez com que José não perdesse o governo, né? Nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes, muitas pessoas perdem o governo, perdem a liderança, perdem os benefícios. Por quê? Porque se envolveu com o pecado, se envolveu com a mentira. Às vezes você pode até não se deitar com a mulher de Potifar, mas mentiu. Você começa a perder. As perdas, elas vêm. Por isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Como que vão ser acrescentadas?
quando nós guardamos o conselho de Deus. E hoje, existem muitas organizações que buscam as coisas acrescentadas, como o princípio da bênção de Deus, mas não é isso. Isso não é a verdade. A verdade é que eu preciso buscar o reino dos céus, buscar os conselhos de Deus, né? Buscar mansidão, temperança, honestidade, preciso não mentir, preciso me aproximar das pessoas, cuidar das pessoas, ser agradável, ser honesto, justo, fiel, verdadeiro. E aí, a bênção, o governo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, né? E muitos estão perdendo o seu governo por, muitas vezes, mentir, né? Pessoas que estão dentro da casa de Deus e são mentirosas. Pessoas que estão dentro da casa de Deus são gananciosas. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, né? E não, são iradas, não são mansas, são humildes, né? Acabam se prostituindo, acabam, né? Fornicando, né? E isso tudo faz com que as conquistas de Deus sejam vetadas. Então, o maior segredo de José é que ele guardou-se do pecado que o levaria à perda. Né? Tá certo? Essa foi uma conquista de José nessa trajetória. Então, nós estamos falando sobre o plano de Deus, que não pode ser frustrado. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Aqui, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus, ele, quando quer nos dar um governo, Deus nos ensina o caminho de liderança, nos ensina a ser líderes. Para José ser governador, ele precisou ser líder no cárcere. Ele precisou ser líder de pessoas amarguradas. Cárcere é um lugar de pessoas robustas, amarguradas, né? Arrogantes, presunçosas, prepotentes. E José, ele foi provado até nisso. Ele estava na escola de governo. O cárcere era uma escola de líderes. Porque se ele conseguia fazer isso dentro do cárcere, dentro do governo, ia dar certo. Certamente daria certo, né? Porque ele fazendo isso no cárcere, em qualquer lugar, ele seria líder. E era uma forma de Deus trabalhar na vida de José. Então, José precisava ir para a escola de governo, né? A gente vê isso na passagem de Davi. Davi é determinado o rei, né? Separado o rei, mas só que embaixo de perseguição. Só a família de Davi e Samuel sabiam que ele era rei, né? A Bíblia não relata que ele tenha falado por mais alguém. Mas Deus começa a prosperar ele dentro do palácio, né? Leva ele para dentro do palácio, e de repente vê uma grande perseguição, né? Ele vai para lá na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, ele lidera 400 homens amargurados. A Bíblia fala. Sabe o que era isso? Era escola de líder, escola de governo. Ele precisava passar por lá. E muitas vezes, nós, como líderes, precisamos passar por essa escola. E não entendemos isso, né? Tem gente que não passa e quer ser líder. Tem gente que não senta para aprender e quer ensinar, né? Tem gente que não é humilde e quer pregar sobre isso. Então, precisamos primeiro passar pelo cárcere, né? A cisterna ainda não era suficiente. Ser escravo não era suficiente. O que era suficiente era o cárcere. Porque do cárcere, o cárcere foi o dispositivo que mandou José para o governo, né? E muitos rejeitam o cárcere, não querem, se aborrecem, saem de posição, vão embora, deixam suas congregações, deixam sua igreja, porque não querem e não entendem que o cárcere é o lugar que vai alavancar, vai disparar o homem para sua grande conquista. Mas quem quer o cárcere? O cárcere é um lugar amargo.
né? O cárcere, a humilhação, o cárcere da humilhação, da rejeição, né? Do descrédito é amarguíssimo. E muitas vezes parece que vamos morrer nisso. Não vai dar certo mais. Preciso sair daqui, que não é o meu lugar. Aqui Deus não vai me fazer prosperar. E nós pensamos assim muitas vezes. E temos que tomar cuidado para não perder a nossa conquista, né? Então, o cárcere é um lugar de ensinamento, de escola. E José passou bem, porque todos os presos estavam na mão de José, sob a liderança de José. O carcereiro estava tranquilo. E por que tudo isso aconteceu? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Esta é a grande diferença. Esta é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? A oportunidade. Veio a oportunidade. José traz a revelação, o copeiro mor sai da presença de Faraó, né? O padeiro mor também, vão parar no cárcere, né? Pela mão de Potifar, o próprio Potifar deu na mão de José os presos, né? Até Potifar teve que reconhecer a liderança de José, porque foi através da mão dele que ele recebeu. O padeiro mor e o copeiro mor. E aí era um grande chaveamento, né? O passo para uma grande conquista que José ainda não sabia. Por quê? José não queria o governo, José não queria nada no Egito. José queria ir embora para casa. Ele não sabia. Ele só tinha um sonho que tinha ficado lá com seu pai, na sua terra, em Canaã, em Canaã. E era para lá que ele precisava voltar. Eu preciso voltar para Canaã para governar lá. É o sonho de Deus. Mas Deus não, José. É aqui, é no Egito. E esse governo de nação. Não era dos irmãos só. Né? Essa era a projeção de Deus. E quantas vezes acontece na nossa vida? Deus tem uma grande projeção, mas nós não enxergamos. Nós pensamos, recebemos uma promessa e jogamos no nosso quintal. E às vezes Deus não tem isso. Às vezes Deus tem a Europa, às vezes Deus tem a Ásia, às vezes Deus tem, né, outras nações. Né? Precisamos esperar em Deus, orar a Deus, se apresentar a Deus, para ver o que Ele tem para nós. E mesmo assim, ainda nós não vamos entender. Né? Aí José vê a oportunidade, ele traz a revelação dos sonhos para o copeiro que iria subir na presença de Faraó. Ele fala, lembra-te de mim, porque eu não sou dessa terra, estou injustamente aqui. Eu preciso ir embora, eu quero ir embora para casa. E isso está narrado, né? Que ele falou, estou aqui injustamente. Ou seja, ele estava querendo ir embora para casa. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Ou seja, fala para mim para Faraó, fala de mim para Faraó, né? Fala para ele, conta a minha história para ele, que eu estou injustamente aqui, né? Eu fui vendido pelos meus irmãos, né? Eu fui parar na casa de Potifar, e a mulher, né? Eu não traí a confiança do meu Senhor, né? Foi a mulher de Potifar que desejou deitar comigo. Fala tudo para Faraó ver que tem justiça em mim e mandar embora para casa, né? Essa era a visão de José. E quantas vezes nós apresentamos assim nas orações, né? Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Precisamos orar, Senhor, me ajuda a orar. O que o Senhor vai fazer comigo? Né? Ó, rogo que uses comigo de compaixão. Né? E José tinha certeza de uma coisa, da revelação do sonho. Para você aparecer. Ele só fala isso baseado numa revelação. O copeiro ainda estava lá. Né? Ele estava lá, o copeiro. Mas José tinha tanta noção do seu dom, daquilo que ele tinha com Deus, que ele falou assim, lembra-te de mim. Certo? A decepção. José vê a oportunidade,
Mas aí vem a decepção. Então, quando José vê o copeiro sair do cárcere, fala, agora eu saio junto. Ele vai lá, vai contar tudo para o faraó, vai falar, essa era a visão de José, de como ele iria sair. Mas não era essa a visão de Deus. E às vezes nós apresentamos assim, não. Eu vou orar assim, Deus faça assim, faça dessa forma, vou para a direita, vou para a esquerda. E às vezes não é isso que Deus quer. Não, mas é isso que eu penso que Deus vai fazer, mas não é isso que Deus quer. E nós não sabemos que Deus, às vezes, os projetos de Deus. Né? E aí veio uma grande decepção, porque ele ainda ficou 2 anos lá, o copeiro esqueceu, a oportunidade passou. Né? O copeiro mau, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Certo? Mas é tudo projeto de Deus e nem José estava entendendo. Ele precisava ficar lá ainda 2 anos. Quantas vezes as coisas estão acontecendo e a gente não aguenta ficar uma semana. Isso eu estou falando há 2 anos ainda, para você ficar aí, para aquilo que eu vou fazer. Se nós saímos do lugar, se José tivesse a oportunidade e a chave fosse dada na mão dele, ele não receberia o governo. Ele iria abrir as portas e iria embora para a casa do seu pai. Né? Mas Deus não permitiu. Tem coisas que Deus se cala, tem Deus que Deus não fala, tem coisas que Deus não abre. Porque nós precisamos esperar a porta maior. E nós aguentamos? Não. Muitas vezes nós não aguentamos. A angústia vem, né? Nos jogamos de um lado para o outro, queremos nos movimentar. Não é verdade? Mas Deus ele tem o jeito certo. Se nós confiarmos, se nós conseguimos confiar no Senhor, nós vamos chegar no governo. É preciso suportar muitas vezes, muitas coisas. O tempo de Deus. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E aí Faraó vai relatar o sonho. O tempo de Deus eram mais 2 anos. Esse era o tempo de Deus. Para Deus dar o sonho para Faraó e para vir toda a situação, porque a terra ia passar uma fome, e José precisava estar no lugar certo e na hora certa. E ele precisava ficar lá. O lugar de conquista dele não era na casa do seu pai, né? Não era constituir uma família lá. Na cabeça dele, era lá, né? Junto com os hebreus. Mas no projeto de Deus, era com o faraó. José ia fazer parte da família de Faraó. Né? José era genro de Faraó. Né? Fez parte da aliança, né? Dos benefícios. Porque Faraó deu a sua filha a José. Né? Tá certo? E é isso que acontece. Deus faz coisas que o homem não entende. Tá certo? Às vezes precisamos esperar de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não ache as coisas. Espere, ore, né? E confie que Deus está fazendo o melhor. Não mude a trajetória de Deus. Não faça atalho, porque você pode sair por um caminho pior ou ter perdas. Né? Mas espere em Deus. É difícil esperar o tempo de Deus. José estava numa expectativa grande, ele 2 anos lá, ainda, dentro de si uma esperança, uma janela, ainda sem aberta. Tá certo? O tempo de Deus aí. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, das minhas ofensas me lembro hoje. Deus então faz o copeiro lembrar. Esse era o tempo de Deus. Essa era a projeção de Deus. Né?
O copeiro esqueceu, era projeto de Deus. Aí lembrou. Lembrei das minhas ofensas. E tem um hebreu lá na prisão. Quando o Senhor me mandou para lá, ele trouxe a revelação e tudo aconteceu. O Senhor me levantou e me deu o copo, né? Me deu meu cargo, me deu o copo de vinho na mão. E para o padeiro mó, o Senhor enforcou, né? E aí era o momento, era o tempo de Deus. E aí o copeiro lembrou, o estalo veio, né? E isso acontece. Deus movimenta as coisas de uma forma que nós não entendemos. E às vezes sofremos por isso. Mas precisamos esperar no tempo de Deus. A ascensão. Então mandou o faraó chamar a José. E o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se. E mudou as suas roupas. E apresentou-se a faraó. A mudança. A ascensão tinha chegado, né? A princípio, eu entendo que José, ele pensou como livramento. Eu vou embora para minha casa, vou embora para a casa dos meus pais. E ele não sabia ainda que a conversa que iria discorrer seria uma conversa de governo, uma conversa de liderança. Aquele que saiu do cárcere agora ia ser o segundo no reinado no Egito, né? Isso foi forte, isso foi um alavancamento, né? um disparo, né? Ali, o cárcere foi o gatilho que disparou a ascensão na vida de José, né? E uma coisa interessante aqui, que eu acho interessante nesse texto, é que ele se barbeou, não se apresentou de qualquer jeito. Ele trocou suas vestes. Quando Deus muda o quadro, quando Deus nos leva do cárcere para governo, né? É um momento de se barbear, é um momento de mudar, de se limpar, de se curar, de renovar as vestes. Para se apresentar no governo de Deus, Deus muda as nossas vestes e nos barbeia. Tá certo? O plano diretor. É interessante esse momento aqui, porque José, ele traz a revelação do sonho e poderia cessar tudo aqui, né? Faraó, o sonho da vaca com as espigas de milho era um só. São 7 anos de fome em 7 anos de abastança, de fartura e 7 anos de fome para consumir a terra. Ele podia colocar assim, porque o sonho não é conclusivo, né? Ele colocou, o sonho é isso, tá certo? Mas aí vem o plano diretor, vem o empreendedorismo, vem a sabedoria de Deus na vida de José. Foi aí que Faraó pegou José. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre ele a terra e o ponha sobre a terra do Egito. Levanta um líder. Depois, um texto mais na frente, lá no 34, 35, ele fala assim, levanta governadores. Ele está falando o quê? Ele está falando de organograma. Ele está falando de um plano de liderança, um plano diretor, né? De um homem que iria cuidar, ia delegar poderes. E ele fala assim, ajunta a quinta parte. Né? Por que a quinta parte? Né? Ajunta, constrói Silo e ajunta nesses 7 anos. Agora, precisava ser muito evidente isso, né? E se a revelação não fosse verdadeira? E se não fosse verdadeira? Ele ajunta tudo e não vem fome nenhuma. Onde iria parar a cabeça de José? Mas Deus confirmou no coração de falar, tem coisas que nós recebemos, né? Benefícios nós recebemos, porque Deus confirma no coração das pessoas, dos líderes, né? Empresas que nós entramos, não é porque nós somos bons, não, é porque Deus confirmou os nossos passos,
Deus nos colocou, não é porque nós somos bons nisso, não. Não é porque nós estudamos. Não é que nós não devemos estudar. Nós devemos nos preparar, fazer a nossa parte. Agora tem a parte de Deus, eu vou te colocar lá. Deus me colocou dentro da SKF. Deus me colocou dentro da Philips do Brasil. Deus me colocou dentro da Embraer, a maior empresa do Brasil, e é uma empresa abilionária dentro do Brasil. Deus me colocou lá e me deu liderança. Eu supervisionava obra de engenharia, de edificação, coisas que não fazem parte do meu know-how, né? Do meu currículo. O meu currículo se refere à elétrica, mas eu cuidei da parte de edificações, né? Porque eu sou bom? Não, porque Deus me colocou lá. Mas também foi Deus que me tirou, né? Tá certo? Então, José, essa foi a pegada de José. A hora que ele falou, ponha, né? Para isso, coloque um homem, e coloque homens a governo, sob governo deste homem, né? E construa filhos, prepara para esse dia, prepara para o dia da fome e ajunta. Né? Quem ajunta no inverno vai ter no verão. Quem ajuda no tempo bom, ainda que venham os rumores, vai colher, né? Aquele que constrói, né? Aquele que semeia e constrói no tempo bom, no tempo ruim, ele vai ter uma abastância. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos construir aquilo que nós precisamos, que nós queremos colher. Tá certo? O governo, e disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Governo geral. Um hebreu governando, um estrangeiro, um escravo, estrangeiro, preso, governando sobre uma terra alheia. É só Deus que pode fazer isso. Nenhum curso de engenharia, nenhum curso de empreendedorismo, né? Nenhum recurso humano vai poder fazer isso se não for Deus. E José alcançou esse patamar da noite para o dia. Né? Foi no dia do chamado. Mas para isso ele passou em torno de 17 anos, em torno de 13 anos, entre processos de prisão, de cárcere, de cisterna, vai para o Egito, fica lá, né? Aprendeu a falar a língua egípcia, para governar o Egito, ele precisava falar a língua egípcia, para se comunicar com o faraó, enfim, foi um processo hostil, mas uma grande conquista na vida do homem de Deus. Né? O que eu entendo aqui? O que eu concluo aqui? Que o nosso governo, o governo que Deus tem para a nossa vida, ele vai ser alcançado diante daquilo que nós acreditamos ou não, daquilo que nós confiamos ou não na presença de Deus. Né? Então, eu preciso, o meu comportamento vai me indicar onde eu vou chegar. Aquilo que Deus tinha para fazer e aquilo que eu tinha para fazer, aquilo que eu tenho para fazer. Então, precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Tá certo? Deus tem um plano, um projeto para as nossas vidas. E nós podemos escolher aonde nós vamos chegar. Ok? Finalizamos aqui essa mensagem. Né? IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, é a nossa referência. E o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Ok? Dê o seu like,
participe conosco e nos ajude a divulgar o reino de Deus através da sua palavra e através desse canal. Um forte abraço para todos e fique na paz do Senhor.